Olá, eu sou Nathalie Guimarães, jornalista do Sistema FAENG Senar. Estamos aqui no estúdio da carreta Agro pelo Brasil, um projeto da CNA que está percorrendo todo o país e nesta semana está em Uberaba, diretamente da Exposebu. Neste podcast, nós vamos falar sobre o Genética em Campo, um programa de aceleração do melhoramento genético pecuário de Minas Gerais. Esta é uma iniciativa do sistema FAENG Senar por meio do INAS, que é o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, em parceria com a Agro 10X. Comigo no estúdio, o gerente executivo do INAS, Bruno Rocha. Olá, Nathalie, como vai? E também o diretor da Agro 10X, Wagner Oliveira. Prazer, Nathalie. Obrigada por estarem aqui conosco, pelo tempo de vocês. E, Bruno, vou começar com você, né? Como que surgiu a ideia deste programa de aceleração do melhoramento genético pecuário aqui em Minas Gerais, né? E como que vai ser esse projeto? Qual a importância dele para o desenvolvimento da bovinocultura aqui no estado? Boa pergunta, Nathalie. Esse é um projeto que vem resolver um problema que é muito nítido para a gente, né? A necessidade de acelerarmos o melhoramento genético em Minas Gerais, com foco principalmente no pequeno e médio produtor rural. A gente sabe que o grande produtor ele tem acesso a uma genética de ponta hoje, né? Uma genética muito desenvolvida aqui em Minas Gerais, como todo o Brasil. Mas esse pequeno produtor ele precisa de uma ajuda a mais. Então a gente reconhece essa necessidade e a gente vem trazer esse projeto que ele traga realmente um auxílio técnico na ponta, ele ajude esse produtor numa melhor escolha da genética e ele dê esse acesso ao produtor para que ele desenvolva o seu rebanho. Isso aí, contribuindo com a sua resposta, Bruno, não podemos esquecer que Minas Gerais tem o quarto maior rebanho de corte do Brasil, participando aí, contribuindo com 10% do rebanho nacional. Então, a partir do momento que a gente gera melhoramento genético em Minas, esse reflexo ele se dá em toda a cadeia produtiva do Brasil. Beleza, e essa é uma parceria, então, entre INAS e a Agro 10X, para o pessoal entender, né, qual que vai ser, então, o papel do INAS e da Agro 10X nessa parceria, né, e como que vai acontecer aí esse trabalho conjunto, né, de forma a garantir aí o sucesso desse programa e, principalmente, a satisfação dos produtores rurais. Sim. Posso começar, Bruno? Claro. A Agro 10X, ela está trabalhando com genética e com levar genética ao produtor há mais ou menos uns 5 anos. E o desafio é chegar no pequeno e no médio produtor. Principalmente porque são muitos, quando a gente pensa em Minas Gerais, mais de 800 municípios, imagina quantos produtores. E hoje a gente entende que os canais possíveis de fazer isso seria online, que é a premissa da Agro 10X, é trabalhar de maneira remota, online, mas muitas vezes a confiança do produtor numa primeira conversa remota, ela é uma barreira. Então, quando a gente olhou e falou, bom, já existe um sistema que está próximo desse pequeno e médio produtor, quem sabe se a gente apresenta esse caminho do melhoramento genético, de acelerar o melhoramento genético, não faz sentido. E aí nasceu a iniciativa de procurar. Voltando para o papel, acho que o Bruno pode responder a parte deles em termos do papel de cada um. E eu volto aí. Mas da Agro 10X, com certeza, levar genética de ponta para o pequeno e o médio produtor. Ótimo. E é isso aí, né? A Agro 10X com esse papel técnico, de análise técnica da necessidade do produtor. E a gente como sistema, né? A gente tem que pensar não somente o INAS, mas o sistema FAENG, Senar e o INAS. Né, a gente tem uma força de campo hoje muito, muito grande. Né? Hoje nós temos, só no programa TIG, quase 600 técnicos de campo. Né? Em propriedades assistidas de pecuária de leite e de corte, nós temos quase 8 mil produtores rurais com esse perfil de pequeno a médio. Né? Então a gente tem acesso a esses produtores. E mais do que acesso, a gente consegue identificar as necessidades do produtor, a gente consegue auxiliá-lo na sua gestão econômica da propriedade. Então a gente sabe fazer uma recomendação mais precisa para ele em termos técnicos e econômicos com esse técnico da ponta. Então o INAS entrou com esse papel de trazer essa peça que está no Senar, né, da assistência
técnica. Esses técnicos, aí sim, com um contrato diretamente com o INAS, para que eles possam agregar com a gente essa força de trabalho. E mais do que isso, em conjunto com o Agro10X, nós estamos promovendo uma capacitação desse pessoal, para que eles tenham um nivelamento sobre melhoramento genético adequado, para que eles possam realmente fazer essa identificação de necessidade. Então, nós estamos trabalhando essa força de trabalho, consultores de negócio, que a gente chama, que são esses técnicos de campo, juntamente com nossos sindicatos, que é uma peça importante dentro dessa engrenagem, e a Agro10X trazendo esse conhecimento técnico para a gente fazer a melhor escolha para o produtor. Uhum. E você até já adiantou aí, né? Como que os sindicatos de produtores rurais, que são importantíssimos dentro do sistema FAENG-Senar, e os consultores de negócios são selecionados, né? E qual que é a responsabilidade deles dentro desse processo de orientar e mobilizar os produtores que, porventura, estiverem interessados? Isso, você usou o termo correto, né? O sindicato é a nossa sala de estar do produtor rural, para tudo que a gente faz no sistema FAENG-Senar INAS. Então, a gente quer que esse sindicato ele seja o pilar de mobilizar esses produtores, de promover reuniões de sensibilização, de mostrar para eles os benefícios de estar sendo inserido num programa como esse. Isso ele vai fazer junto com o próprio técnico de campo, que é o nosso consultor de negócios, né? E esse consultor, ele vai ser a peça que vai fazer uma parte prática do processo, que é um preenchimento de formulário a partir de um diagnóstico geral do rebanho que ele tenha. Então, esse consultor, ele junto com o sindicato, eles são a âncora ali na ponta para fazer realmente essa sensibilização do produtor e a busca dessa necessidade dele. E aí já entra uma força muito grande que não existe hoje no Brasil, que é a indicação técnica a partir de um diagnóstico, porque os consultores estão muito próximos dos produtores. Então, eles entendem bem a realidade e a gente vai trabalhar essa base de informação para construir a indicação técnica. Então, ela não é intuitiva, ela é técnica, de uma ponta a outra. Então, é inédito essa formação, essa base de diagnóstico com uma indicação técnica endereçada. Isso é inédito no Brasil, não existe outra possibilidade disso acontecer diferente. Um sistema e um modelo de trabalho como esse. E vale uma consideração sobre isso, né, Wagner, que é importante. O INAS estando lidando com esses técnicos, dirigindo esses técnicos, nós estamos afastando um processo puramente comercial. Isso é importante que o produtor saiba disso. Nós queremos fazer isso que o Wagner disse, né? Nós queremos trazer a escolha que é necessária para o produtor, a recomendação que é oportuna para ele. Nós não somos uma empresa que faz venda ao produtor, nós, muito antes pelo contrário, nós representamos o produtor e defendemos os seus direitos. Então a gente quer realmente que esse produtor tenha mais lucratividade, mais rentabilidade no seu negócio a partir de boas escolhas. Então é isso que a gente se propõe. Beleza. E pessoal, como o Genética em Campo pretende incentivar a participação dos produtores de pequeno, né, e médio porte, aí de regiões até às vezes mais remotas aí do estado, né, no interior? Eu acho que o grande incentivo vem do modelo apresentado. Consultoria especializada gratuita, levando para um modelo de negociação facilitado, tanto em termos de pagamento, de recebimento, ou seja, é um pacote desenhado para o produtor. Então, eu acho que o incentivo vem da consultoria especializada e de toda essa jornada facilitada, desde um cadastramento, a escolha dos animais, pagamentos facilitados, logística, garantias, então, e tudo isso respaldado dentro de um sistema de tanta confiança no mercado como a FAENG-Senar INAS. É isso, eu tenho aprendido muito com o Wagner nesse sentido, né? Ele fala uma coisa que é importante, que esse sistema hoje de venda, de comércio, principalmente baseado nos leilões, hoje ele é muito oportuno para quem compra. Então, às vezes um produtor, como você disse, de áreas remotas, né, que às vezes não tem um acesso à genética na sua região, ele vai receber um animal com frete grátis na sua propriedade, né, com parcelamento às vezes de 30 vezes. Então, realmente, se não for uma oportunidade como essa e alguém mostrar para ele essa oportunidade, talvez ele não teria esse acesso. Verdade. E como nós estamos num momento muito apropriado do mercado para investimento, o que significa isso? A pecuária está passando por alguns desafios, essencialmente no preço de arroba, de bezerro. Mas esses
indicadores, eles indexam o preço de genética. Então, a oportunidade de compra de genética hoje, ela está muito grande. Produtores comprando touros aí com 380, 400 reais de parcela, pagando em 30 vezes. Os filhos desses touros já vão ter nascido e ele não terminou de pagar ainda o touro. Então, esse momento é propício e mais, para quem estiver nos ouvindo. Nós estamos prestes a uma virada de ciclo pecuário. O que significa que os filhos desses animais que eles adquirirem nesta próxima estação de monta irão desmamar em ciclo de pecuária em alta. Ou seja, é um investimento garantido. Ótimo. E quais são os critérios aí que vão ser utilizados para selecionar esses animais, né, com genética mais apurada, né, geneticamente melhorados? E como que vai ser feita a análise de perfil do produtor, né, que é algo muito bacana dentro dessa parceria, para poder indicar qual tourinho que é o mais adequado para os objetivos do produtor, para aquela propriedade? A eleição dos animais, elas são feitas a partir de desempenho. Desempenho em crescimento, ganho em peso, características reprodutivas e de fertilidade, carcaça e muitas vezes até eficiência alimentar. Então, é o animal que se prova, não tem pré-eleição. Então, os animais por desempenho, eles se provam. Uma coisa que eu acho que esse programa vai ajudar demais é também os criatórios de seleção que ainda são anônimos. Por quê? Eles podem estar há anos fazendo um trabalho muito bem feito de melhoramento genético, mas não tiveram a oportunidade de explorar o mercado como uma grande marca. E esse programa não é para vender marca, esse programa é para fazer melhoramento genético. Então ele vai ajudar muito as duas pontas. O produtor comprando genética de quem faz melhoramento com seriedade. E em termos da seleção dos produtores, o Bruno pode complementar, mas com certeza é aquele produtor que tem a necessidade de melhorar o seu rebanho. É um produtor que tenha o perfil mínimo da inovação, porque eu acho que vai ser o grande desafio nosso, convidá-lo a dar esse passo. Vamos! Então tem horas que eu acho que a gente vai ter que ser mais companheiro do que só técnico. É verdade. E essa questão da seleção dos animais, a gente tem que reforçar, né? Porque eu acho que é o grande diferencial, né? O técnico, ele vai ver a necessidade do produtor. Vai ver se a dificuldade que ele tem é um animal desmamado em peso baixo, se é de fertilidade do seu rebanho. Ele acompanha isso na propriedade. Produção de leite. Se é produção de leite. O técnico está ali vivenciando isso com o produtor e sabe a necessidade de ajuste naquele rebanho que precisa. Ele vai preencher um formulário simples com esse diagnóstico. Isso vai para a AgroDX. E aí o corpo técnico da AgroDX, que são especialistas em melhoramento genético, vão fazer um contato com esse produtor, vão validar aquelas informações, vão recolher outras impressões desse produtor, né? Ver a capacidade de pagamento desse produtor ou o que ele almeja de pagar num animal hoje melhorador na propriedade dele. E a partir disso vai oferecer a esse produtor um catálogo selecionado e personalizado para o produtor. É a partir desse catálogo que o produtor fala assim, ok, esses animais aqui me interessam, vamos trabalhar na compra desses animais. E aí sim, nesse apoio aí comercial da AgroDX, auxiliando ele, tanto no cadastramento junto às leiloeiras, na aprovação do crédito, no lance mesmo durante os leilões, no frete desses animais, no acompanhamento de logística e no pós-venda, é que vai se concluir todo esse processo. Então a seleção começa na ponta, passa por um meio dentro da AgroDX, com toda essa validação do produtor, e vai até o pós-venda para que ele tenha esse produto em mãos. Bacana. E falando aí em pós-venda, né, pegando aí esse gancho, a gente falou um pouquinho do processo, né, até acontecer a venda, né? Tem um acompanhamento pós-venda, né, para poder avaliar se deu certo, qual que é a eficácia desses animais que foram adquiridos pelos produtores, porque isso também é garantir a satisfação deles, não só na compra, mas o pós-venda também é super importante, né? Esse pós-venda, ele é um pilar fundamental para o sucesso desse programa. E ele vai acontecer em duas vias. A primeira é a AgroDX no imediato, pós-leilão, acompanhando o recebimento dos animais, se está tudo correto, se ele ficou satisfeito com a compra, e inclusive com a jornada de compra, que é uma coisa que a gente se preocupa, porque existe uma parte remota. Eu não estou do lado dele
lançando no leilão, eu estou remotamente trabalhando com ele. Então, de maneira imediata. Mas você imagina que o sistema, ele está visitando esse produtor. Então, o próprio técnico, na sequência, vai estar acompanhando a evolução dessa negociação. Se o touro desempenhou bem, se a produção foi boa. Então, eu entendo que vai ser uma vantagem competitiva muito grande dentro do mercado esse pós-venda, nessas duas vias, né? Isso. E assim, vai ser muito gratificante, na verdade, por estar inserido dentro de um programa de assistência técnica, a gente poder acompanhar o nascimento dos filhos desses animais dentro desse programa. A gente vai ver esse resultado na prática, né? E se ainda a gente tem um projeto subsequente, que é um pós-ciclo dessa assistência técnica, e aí sim com o produtor, às vezes financiando esse técnico para estar na propriedade dele, isso vai ser acompanhado mais a longo tempo. E o que a gente quer ver realmente, virou esse resultado? Né, envolver o sindicato nisso. O sindicato tem acompanhado a satisfação desse cliente nosso, porque é isso que vai ter esse boom que a gente quer, que acelerar esse melhoramento. Né? A gente tem que ter certeza de que aquilo que a gente está colocando no mercado está fazendo o efeito que a gente espera. É benefício para o produtor rural, né? E falando em benefício, né? Vamos tentar resumir aí, porque são muitos, né? Quais são os principais vantagens, né, que os produtores rurais eles podem esperar ao participar desse programa? Aí pensando tanto em aumento de produtividade, quanto rentabilidade também das propriedades. Mandar aí, Bruno? Vamos lá. Para começar, como benefício, ter acesso a algo que não tinha. Né? Eu fico, às vezes, pensando nesse projeto, como era a nossa época sem internet. Né? Você imagina qual que era a nossa condição de agir numa compra, como era restrito ir a um shopping ou ir a uma loja, era aquele universo que a gente tinha de escolhas e de condição de barganha. Com um projeto como esse, nós estamos ampliando totalmente o leque de um produtor, como você comentou anteriormente, que às vezes está no município de Manga, às vezes está em Joaíma, às vezes está distante de um centro produtor de genética, a ter acesso a animais de primeira ponta, de primeira linha, a ter uma condição de preço super interessante. Atendimento técnico conciliado a isso. Então, assim, é uma oportunidade que se abre a esse produtor, conciliado com uma segurança que um sistema FAENG Senar-INAS está conciliando para ele, junto com uma empresa de gabarito na avaliação técnica desses animais. Reforçando os benefícios da consultoria sem custo, onde ele vai tomar uma decisão acompanhada. Acho que a palavra acompanhamento ela é primordial dentro de tudo isso que nós estamos conversando. Ter a possibilidade de ser acompanhado do início ao final da jornada, isso é consultoria, é assessoria otimizada e sem custo, um benefício muito forte. Um outro é o ganho de competitividade. Ele vai ter animais de corte e de leite muito melhor competitivos no mercado quando ele for fazer a comercialização. Vai vender bezerros mais caros, vai vender mais quantidade de leite, vai aumentar a produtividade. E, em última instância, dinheiro no bolso. Ele é o benefício direto do aumento da rentabilidade. Né? Então, esses pilares, eles sustentam, com certeza, um programa que eu sou muito otimista, viu? Eu sou do tipo assim, na minha visão, esse programa vai ser a alavanca de adoção de genética dos próximos anos no Brasil. Não sei se você tem esse número, mas hoje são comercializados 80 mil touros em todo o Brasil. Nós vamos ser o projeto responsável de sair de 80 para 100 mil touros nos próximos 3 anos. Esse é o nosso entusiasmo, é a nossa força. O Bruno sabe que eu sou entusiasmado e o povo fala, às vezes você sonha. Só quem sonha consegue construir. Porque no sonho ele já aconteceu. Se eu não sonho, aí eu não sei, mas eu gosto muito de sonhar. E falando aí de sonhos, né, de futuro, né, vamos falar da expansão também, é um programa que tem tudo para se expandir aí, né, quais são os planos aí? Aí eu estou falando em termos tanto geográficos e também com relação a outros produtos além dos tourinhos, né, como matrizes, sêmen, embriões. Legal.
É importante dizer, assim, que a gente tem sonhos de sermos grandes, mas não estamos começando pequenos, viu? Não estamos começando pequenos. Nós fizemos agora uma habilitação técnica dos profissionais que vão iniciar agora com a gente nesse mês de maio. Já são 50 profissionais que vão iniciar em campo com a gente, né? Esses profissionais já têm uma assistência técnica direta de 1.500 produtores rurais. Então já começamos em 42 municípios. Então são números muito relevantes para um programa que é nascente, né? É claro que o que a gente quer é abranger os 853 municípios de Minas Gerais. Essa que é a ideia. Nós temos aí, como o Wagner falou, um rebanho de quase 24 milhões de cabeças em Minas, né? Nós temos muito realmente a atender. Mas com certeza isso vai ser feito fase a fase, mas sempre seguindo essas premissas. O atendimento técnico em primeiro lugar, a indicação técnica em primeiro lugar, não a econômica, levar esse benefício ao produtor da forma que ele precisa, na medida que ele precisa. E claro, o Wagner fala muito disso, e essa é uma verdade que a gente constatou até acompanhando outros programas e programas de dentro da casa. O que a gente vai fazer é uma escada de adoção de genética, né, Wagner? É uma escada que inicia-se com um tourinho, mas vai passar por outras ferramentas, não é isso? Exatamente. Natália, você sabe que coelho não bota ovo, mas representa a Páscoa, né? O ovo de Páscoa. Então, eu aprendi isso durante a minha jornada, que se a gente não fizer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, isso aqui é marketing, é divulgação. Isso aqui vai ser um pilar fundamental, a produção do conteúdo, de como que a evolução desse projeto está acontecendo, vai nos ajudar a expandir o projeto. Nós não vamos ser o melhor projeto secreto do mundo, eu te garanto. E quando a gente olha para a adoção de tecnologia, eu estou no mercado de genética e de reprodução há 20 anos. Eu comecei a trabalhar com inseminação em 2003. E agora que a gente alcançou 25% do rebanho inseminado. Então eu tenho que a gente não está com o caminho exatamente certo da abordagem da adoção da tecnologia. A gente está pensando em tirar o produtor que não usa tecnologia direto para a inseminação artificial. E se esse caminho estivesse correto, a gente não estava com 25%. Então a minha hipótese é que, através do pacote tecnológico Touro, a gente vai conseguir abrir essa porteira, essa base, e depois que o produtor experimentar genética, aí sim ele vai querer ouvir sobre inseminação, sobre transferência de embrião. Então, no dia 1 eu falei com o Bruno, Bruno, existe as curvas de adoção de tecnologia e já tem os que adotam mais cedo. Já tem hoje quem usa inseminação e melhorar e embriões e não sei o que mais. Mas nós vamos cuidar da base. E aí, a hora que ela startar, aí nós vamos provendo mais e mais soluções, mais calçada num programa sustentável que nasceu para ter o seu próprio legado. Ontem eu ouvi na nossa reunião lá com os sindicatos que ego e vaidade é um negócio que a gente está fazendo de tudo para não existir. E esse programa ele tem essa raiz. Não é Agro 10X, não é só o INAS, não é só o Senar FAENG. O programa vai andar sozinho. Um dia nós falamos assim, não, ficou de um tamanho que perdemos a proporção do negócio. Essa é a chave. O produtor quer e tem empresas e outros produtores para fornecer. Bacana. Um legado aí que vai longe, né? Quais as expectativas aí, então, gente? Vamos falar de futuro, né? Porque mais do que contribuir para esses produtores de forma individual aí dentro de suas propriedades, eu acredito que esse legado ele é muito mais amplo, né? Então, se a gente puder falar, né, de futuro do rebanho mineiro a partir desse programa, né? Como que vocês imaginam? Quais as expectativas? Tem uma coisa que é importante a gente falar, né, Nathalie, e que é uma realidade, é que o mercado hoje está punindo muito os ineficientes. Né? A gente não há margem mais para um produtor ser ineficiente na sua atividade. Ele tem que tratar a sua atividade como negócio realmente. Né? E aí nós temos alguns pilares que alicerçam principalmente a pecuária, né, que são os pilares da sanidade, da nutrição e da genética.
né? Esses 3 pilares bem feitos, dificilmente o produtor ele vai ter alguma dificuldade de ter realmente uma cobertura dos seus custos de produção. Então, o que a gente está trazendo aqui é algo que a gente vai cobrir um desses pilares, e muito bem coberto. O que a gente quer é que esse programa traga índices para esses animais próximos, iguais ou superiores ao que a gente encontra lá fora. Então nós tivemos agora várias reuniões com especialistas da área e a gente vem conversando sobre esses índices que os Estados Unidos têm hoje em produção de carne, a Austrália tem, às vezes países vizinhos nossos do Mercosul na produção de leite, e o Brasil ainda está trabalhando com índices baixíssimos, né? Índices que não evoluem ao longo dos anos. Então o que a gente quer na verdade é mudar o perfil desse rebanho mineiro a partir desse melhoramento, com isso dar uma condição do produtor de ter maior produtividade, isso gerando sustentabilidade, porque está ocupando a mesma área que ele produz hoje, e com isso ele tem uma margem realmente, uma rentabilidade maior no seu negócio. Então é esse que é o foco nosso aqui. E a genética vai ajudar muito para que o rebanho mineiro se torne líder em qualidade, em produtividade lá na frente. Mas eu vou dar um número. O professor Pietro, da USP, ele demonstrou que se a gente conseguir diminuir a idade ao primeiro parto de 48 meses para 24 meses nas nossas matrizes, e nós conseguirmos sair da taxa de desmama de 60% para 80%, nós só essas 2 características que tem o elemento genético como base, nós vamos conseguir aumentar em 3 milhões de toneladas de carne, o que nos coloca como o maior produtor de carne do mundo. Os Estados Unidos está à frente com 12, nós estamos com 10, mas se a gente ajustar 2 características, aumentar a taxa de desmama, 60 para 80, e diminuir o intervalo, a idade ao primeiro parto, de 48 para 24, nós conseguimos aumentar essa produtividade. E aí é gerar divisa para o nosso país. Isso. E tem uma coisa que a gente tem que observar, né, Wagner? O mercado também tem mudado ao longo dos anos, né? Não só em questão de volumes, mas o mercado busca muita qualidade. E a ferramenta do melhoramento genético é onde a gente pode imprimir realmente mais qualidade a essa carne, né, de marmoreio, de maciez, para atender mercados que são mais exigentes. Hoje, na nossa exportação, a gente consegue atingir muitos mercados pelo preço do nosso produto. Basicamente é por isso. Né, e enquanto a Argentina e o Uruguai conseguem pelo valor agregado ao seu produto. Então a gente tem uma caminhada longa aí para trabalhar a qualidade dessa carne, e a gente vai conseguir só em cima de programas como esse que estão nascendo agora. Certinho. Pessoal, já vamos chegando aqui ao final. Queria mais uma vez agradecer a vocês pelo tempo, disponibilidade de virem aqui na Carreta Agro pelo Brasil para poder conversar sobre esse programa super importante, né, cujo lançamento ficou aqui para a Exposebu, né, que tem tudo a ver, né? Então, o Genética em Campo, um programa super bacana aí que tem tudo para poder modificar o futuro pecuário mineiro, né? Obrigado, Natália. A gente agradece a oportunidade. Esperamos que a partir daqui se torne uma jornada aí de muita satisfação, de muitos bons negócios para os produtores, que é o nosso foco principal. Exatamente. Em nome da Agro10X e de todo o nosso time, eu quero agradecer também o convite. Agradecer mais uma vez o Bruno em nome de toda a instituição, ao Toninho, presidente, que chancelou essa parceria aí desde o início, e dizer para os produtores que irão ouvir esse conteúdo, que eles pelo menos escutem um pouco do nosso convite, eles ouçam o nosso convite. Se ele vai dar o primeiro passo imediato, aí é uma decisão dele, mas o convite aqui é para que eles nos ouçam e a gente tem uma atitude muito genuína, ajudar ele a produzir mais e ter dignidade no campo. Porque eu conheço muitas histórias de pequenos produtores que, por meio de genética, conseguiram permanecer no campo. E esse é o nosso objetivo. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também que nos assistiu. Esse podcast direto da Exposebu na Carreta Agro pelo Brasil, um projeto da CNA que está percorrendo todo o país. E continue também acompanhando o trabalho do Sistema FAENG-Senar pelas nossas mídias sociais, @Sistema FAENG. Você assistiu ao Agro pelo Brasil, diretamente do veículo itinerante da CNA na Exposebu, em Uberaba. Até mais!